Fala galera, beleza? Aqui é o Sandez e hoje, gente, estou aqui para reagir mais uns vídeos aqui no canal. E hoje, gente, vou reagir aqui um vídeo que o Marcos me recomendou, né? O vídeo é Todos os Velociraptors de Jurassic Park. Ou seja, ele vai apresentar aqui esse vídeo de todos os raptores que foram apresentados na franquia de Jurassic Park e de Jurassic World, né? Mas, cara, Então, eu sei que tem muitos raptores, né? Mas eu acho que eles vão falar aqui os nomes. Que eu sei que tem raptores que tem nomes. Como a Blue, por exemplo, Charlie, Echo, Delta, né? Mas é sério, o Marcos tá me mandando mais um vídeo de dinossauros. E, mano do céu, eu vi vários vídeos aqui e são incríveis. Agora esse aqui fala de Velociraptors. Cara, agora me deixou curioso, né? Então bora pra ver esse vídeo aqui. Ah, mas antes de começarmos, eu quero que vocês, por favor, gente, deixem o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, você já viu esse vídeo? Entre todos os raptores que foram apresentados de Jurassic Park World, qual deles você mais gosta, hein? E o que vocês querem que eu e Rei vamos trazer aqui pros próximos vídeos, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo, vai. 3, 2, 1. Quando você pensa em Jurassic Park, geralmente o primeiro dinossauro que vem à mente é a estrela da franquia, o Tiranossauro. Isso é verdade. A verdadeira estrela de terror da franquia. Bom, vamos dizer a que mais causou pesadelos não foram os tiranossauros, e sim os raptores. Essas máquinas de matar foram apresentadas como demônios, capazes de te caçar não importa pra onde você fuja. E se eles não pudessem te pegar, usariam sua inteligência pra te atrair pro jogo deles. Eles estão em todos os filmes, evoluindo a cada aparição, até mesmo no último filme, com uma aparição bem decepcionante. Mas enfim, isso é verdade. Os lances foram tão radicais que às vezes nos perguntamos, será que ainda são a mesma espécie? Então prepare-se porque hoje vamos explorar a trajetória completa desses caçadores implacáveis, de lendas assassinas que atacavam seus próprios para provar dominância, a sucessores que criaram laços com humanos. Nossa, ele falou sobre do Rex e tal no início, é verdade. E os primeiros a marcar nossa memória com medo foram os do primeiro filme. Aquele momento inicial com o trabalhador sendo arrastado para dentro do container já mostrou do que eles eram capazes. Nem vários tasers ao mesmo tempo conseguiram fazê-lo soltar o cara. Esses raptores foram os originais, criados na Ilha Sorna e depois transportados para a Ilha Nublar como verdadeiras estrelas do parque. Isso é verdade. As primeiras a demonstrar por que o projeto estava fadado ao fracasso. Eles tinham um visual mais básico e orgânico, uma pele em tons de marrom, olhos verdes e um comportamento imprevisível que deixava claro que não eram animais a serem subestimados. Nesse caso, menos é mais, e essa simplicidade sombria os tornava ainda mais assustadores. Porém, a verdadeira ameaça era a líder deles, a matriarca, conhecida lá fora como The Big One, ou a Grande. Ela não era exatamente igual que os outros, mas sua agressividade era incomparável. Inteligentes, estratégicos e absolutamente mortais, esses raptores não caçavam por fome, mas sim por um instinto puro. Eles perseguiram os humanos com uma determinação absurda durante o filme, destruíram cercas reforçadas, invadiram sistemas e quase viraram um filme do avesso, até a Rex aparecer do nada para salvar o dia e os protagonistas. A cena na cozinha com Lex e Tim se tornou um marco no cinema de terror, mostrando que até em ambientes fechados não havia escapatória dessas criaturas. Na Ilha Sorna, eu gostei dessa cena do rosto. Do universo Jurássico, os raptores evoluíram longe de cativeiro e se tornaram os predadores absolutos dos ecossistemas da ilha. Na região norte, dominada por planícies abertas e florestas fechadas, surgiu a variante listrada, uma adaptação visual perfeita para ambientes de luz e sombra. Esses não eram animais de cativeiro, eram caçadores selvagens, organizados em bandos que caçavam de forma coordenada, assim como lobos pré-históricos. Sua inteligência era aguçada pela vida livre, aprenderam a usar a vegetação alta ao seu favor, como acabaram com a equipe inteira de caçadores fortemente armados, eliminando metodicamente um por um nessa cena icônica do Mato Alto, um momento que mostrou que nem mesmo armas são suficientes contra sua ferocidade tática. A cena de Ian Malcolm sendo encurralado na cabana é o puro exemplo de seu comportamento quase sádico. Eles não atacavam sempre de imediato, provocavam, testavam e quebravam psicologicamente suas presas. Eram rápidos, silenciosos e letais, mas também mostravam conflitos internos, como quando duas fêmeas se distraem brigando entre si, permitindo que Sarah escape. Essa imprevisibilidade era parte do perigo. Eles representavam a natureza indomável de Sorna, belos, mas brutais, inteligentes, mas impulsivos.
Mas agora se existe um grupo de raptores que levou... Cara, a gente falou do primeiro filme, segundo, e agora tá chegando o terceiro. Sul da Ilha Sorna, apresentado em Jurassic Park 3, diferente de todas as variantes anteriores, esses raptores não eram apenas caçadores, eram táticos, pacientes e psicologicamente aterrorizantes. Visualmente eles sofreram uma reformulação notável, possuíam um corpo mais esguio e ágil, crestas pronunciadas que lembravam um dinossauro e o mais marcante, um dimorfismo sexual claro e inspirado nas aves. Os machos exibiam os penachos azuis e vermelhos ao longo da cabeça, enquanto as fêmeas tinham uma coloração mais cinza com manchas escuras, ideal para a camuflagem na densa floresta tropical. Mas a sua verdadeira arma não era a força, e sim a mente. O macho alfa, carinhosamente apelidado pelos fãs de Quill, foi o mestre da guerra psicológica. Ele não queria apenas matar, queria dominar, controlar e passar uma mensagem. A cena em que ele e seu bando vagam pelas ruínas do laboratório não é um ataque impulsivo, é uma emboscada calculada e bem pensada. Ele esperou escondido atrás de um tubo industrial por tempo indeterminado, até que a presa estivesse exatamente onde ele queria. E quando atacou, não foi para matar, mas sim para capturar. O momento em que um dos raptores perfura precisamente as costas de Udesk, paralisa-o sem matá-lo, e depois ergue como um troféu sangrento para atrair os outros. É uma das cenas de demonstração de estratégias mais brutais e geniais da franquia. Eles usaram o próprio homem como a isca viva, e no final do filme, mostraram que não era movido por pura sede de sangue. Ao ver que seus ovos foram devolvidos intactos, a fêmea alfa do bando acabou por poupar a vida dos humanos. E isso foi um ato de razão, não de misericórdia. Com a chegada do Jurassic World, a franquia não apenas reabriu as portas do parque, mas reinventou completamente o que significava ser um Velociraptor. O Esquadrão Alpha, composto por Blue, Charlie, Delta e Echo, representava o ápice da engenharia genética e do treinamento de comportamento animal. Esses dinossauros eram produtos de um programa militar disfarçado de atração turística, criados para serem mais robustos, mais inteligentes e mais obedientes do que qualquer variante anterior. Visualmente eram impressionantes, maiores, com musculatura definida e uma presença física que botava respeito. Cada um possuía padrões de cores e marcas distintivas. A listra azul icônica da Blue é um exemplo disso. Porém, todos compartilhavam a mesma constituição poderosa, capaz de correr ao lado de motos em alta velocidade e enfrentar ameaças muito maiores que eles. O verdadeiro marco não era sua força, mas sim sua conexão com Owen, desafiando toda a lógica da franquia. Owen não os domou, eles o entendeu. Criados por ele desde filhotes, os raptores desenvolveram um vínculo de confiança e reconhecimento que beirava o impossível. Blue, em particular, via Owen como uma figura paterna, e ele, por sua vez, a tratava como uma mistura de respeito e afeto paternal. Essa relação redefiniu o potencial narrativo dos raptores. Eles não eram mais apenas antagonistas, mas personagens complexos capazes de lealdade e conflito interno. A cena em que todos correm junto a Owen pela floresta é um marco, simbolizando uma aliança entre espécies que antes era inimaginável. No entanto, sua natureza predatória nunca foi suprimida. A cena inicial do filme, onde testam Owen ao redor do funcionário caído, mostra que o respeito era equilibrado com o instinto. O ápice de seu arco veio com a rebelião contra a Indominus Rex. Eles inicialmente obedeceram o comando do híbrido, reconhecendo nela uma genética superior e uma hierarquia imposta, mas a lealdade a Owen falou mais alto. Blue liderou a revolta e suas irmãs morreram heroicamente tentando protegê-lo. Mas antes disso tudo, Charlie teve uma morte particularmente brutal, explodindo diante de Owen em um momento de reconexão. Quase chorei nessa parte. A Blue foi a única que sobreviveu, tornando-se o raptor a enfrentar e sobreviver a múltiplos híbridos, e no final ela não apenas lutou ao lado da Rex, mas formou uma pequena aliança com a Rainha de Nublar. Ela se tornou a ponte entre dois mundos, o passado assassino de sua espécie e um futuro onde a coexistência, ainda que perigosa, seria possível. Em Acampamento Jurássico, somos apresentados uma variante de raptor que viveu uma das realidades mais cruéis da franquia, a escravidão por entretenimento. Eu achei que não ia falar desses raptores, mas beleza. Não eram habitantes de um ecossistema selvagem, mas sim gladiadores forçados a lutar numa arena high-tech para o deleite sádico de seus controladores. Sua existência era por pura exploração, o que se refletia até em seu visual. Eles eram armados, monitorados e controlados por dispositivos de estimulação neural, tornando-os marionetes
marionetes tecnológicas em batalhas injustas e brutais, como quando foram obrigados a enfrentar o espinossauro. No entanto, mesmo sob controle, esqueci de falar T-Rex, mas tudo bem. A cena mais marcante e satisfatória envolvendo esses raptores é o momento em que eles se libertam e se voltam contra Cash, um dos humanos mais arrogantes e cruéis da série. Eles não o atacaram imediatamente, em vez disso, ensinaram uma armadilha psicológica brilhante. Fingiram ainda estar sob controle dos chips, aproximando-se de forma mecânica e hesitante, apenas para no momento crucial se revelarem. Um deles derrubou Cash com um empurrão preciso e o outro completou o trabalho arrastando para uma morte merecida. Jurassic World Recomeço foi apresentado como um santuário definitivo para as criaturas mais perigosas e geneticamente modificadas do mundo. Um lugar onde os raptores deveriam ser a encarnação máxima. Sendo deletada? Isso eu não sabia não. É enorme para eles nesse filme por conta de vazamentos anteriores e também porque utilizaram o modelo clássico e amado de Jurassic Park 3. No entanto, o que vimos na tela é uma decepção profunda em termos de representação. Esses raptores, embora visualmente fiéis aos seus antecessores em Sorna, perderam toda a sua aura. Em vez de agirem como caçadores estratégicos, foram retratados como animais cautelosos e quase vulneráveis. A cena deles mostra essa frustração, onde um raptor é surpreendido e brutalmente morto pelo Mutadon. Compare isso com a Big One do primeiro Jurassic Park, que mesmo após ver seu companheiro ser morto pela Rex, pulou sem medo nas costas dela. Os raptores nesse filme foram reduzidos a coadjuvantes, servindo apenas para elevar a ameaça do novo dinossauro, entre aspas. Essa escolha narrativa colocou eles muito para baixo, e eu sinceramente esperava muito mais deles. E por fim, mas não menos importante, vocês acharam que eu ia esquecer dela, né? Beta, a filha clonada da Blue, sobrevivência e adaptação. Seu design já distingue imediatamente, mesmo como filhote. Diferente de todos os raptores que antecederam, Beta não é uma caçadora solitária ou um produto de laboratório com instintos afiados para conflito. Ela é uma sobrevivente inata, criada à sombra de uma mãe protetora em um mundo onde humanos e dinossauros precisam aprender a coexistir. Sua relação com a Blue é profundamente instintiva e emocional, mostrando vínculos familiares nunca antes explorados na espécie. Ela é capaz de aprender e reagir a ameaças rapidamente, como visto quando precisou ser protegida de caçadores e outros predadores, mas sua essência é a de uma guardiã em potencial, não de uma assassina. No entanto, sua existência também levanta questões éticas profundas. O que significa ser um raptor em um mundo onde sua espécie já não está mais confinada nas ilhas? Beta carrega o legado de sua mãe, mas também a esperança de que os raptores possam ser mais do que armas biológicas ou atrações de um parque. Mas e aí, qual desses raptores é o seu favorito? Deixa aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, já sabe o que tem que fazer, né? Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Dessa forma você me ajuda demais a trazer conteúdos da melhor qualidade para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Gente, ó, beleza. Primeiro que ele falou todos os raptores que foram apresentados da franquia, né? Vimos do primeiro filme, do segundo, do terceiro, do Jurassic Park, né? Aí depois veio um do Jurassic World, o primeiro, que veio os Squadron Raptors. E as sequências meio que apresentou a Blue, né? Mas beleza. Aí foi ver o do Rebirth e de bônus a Beta, né? Claro, eu achei que ele ia esquecer da Beta. E principalmente que ele também pegou a série do Acampamento Jurássico. Olha só. Primeiro que ele apresentou aqui vários raptores, porém ele falou detalhes que eu nem percebi. Tipo, detalhes que cada um fez de coisa diferente, né? Como por exemplo, ele falou sobre um Velociraptor, que por sinal, gente, antes que eu começar, tem alguns nomes aqui que eu lembro de cabeça, como Blue, Charlie, Echo, Delta, Beta, né? Mas ele falou aqui nomes que eu não sabia, como a primeira, a grande, né? Eu esqueci o inglês, né? Mas, cara, ele falou da primeira, que tinha até um nome. Mas, então, falou sobre ela ter atacado as pessoas, as cenas dela, do ataque das crianças, do final, a hora que a Rex até aparece. Cara, ele falou vários detalhes que eu não sabia. Principalmente que ele falou outras coisas, não só do Velociraptor do primeiro, mas sim dos outros, como por exemplo, eles serem estratégicos, uns assassinos, inteligentes, se comunicam, essas coisas. Principalmente quando chega no Esquadrão Raptor, a hora que eles falam sobre eles serem, trabalhar em equipe e tal, eles conectando, como que diria,
falando sobre eles e o Owen tal, e da Indominus tal, beleza. E outra coisa, que eu até vou concordar, foi uma decepção quando foi apresentado do Jurassic World Rebirth. Ele mostrou aqui uma cena deletada, que eu não sabia desse detalhe não, hein, eu não sabia, vou até pesquisar depois. Mas ele falou sobre não ter aparecido muita cena deles, né, porque eles foram uma cena rápida deles, né, foram atacar o cara, mas o Mutadon atacou eles e matou. Cara, tudo bem que eu entendo que o Mutadon é o foco principal, ele tem que ser tipo o pior dos Velociraptors, já que ele é tipo um híbrido de Velociraptor, né, por causa das suas pernas e tal, seu tamanho. Mas sério, eles podiam ter, os Velociraptor bem que podia ter aparecido, sei lá, naquela cena do ataque dos Mutadons. Os Mutadons estavam atacando o pessoal, porém de repente, na hora que eles conseguem escapar deles, aparece um bando de Velociraptors, e aí o pessoal fala assim, qual é? Vão virar, aí vão fugir. E a hora que chegam numa área aberta, sem árvore, sem mato e tal, os Velociraptors aparecem num canto, mas aí de repente no outro lado os Mutadons. Aí seria uma batalha épica de batalhas de Velociraptors, os Velociraptors contra os Velociraptors híbridos, né? Mas não teve. E foi um filme bem péssimo, né? Mas beleza. Mas ele falou algum detalhe sobre a beta que agora que eu parei pra pensar, e realmente, tudo que ele falou aqui foi interessante. Na real, todos deles foram interessantes, até da série do Acampamento Jurássico. E, gente, ó, eu vou falar uma coisa que eu acho que vocês vão até falar que não tem nada a ver, Senhor 10, mas eu só vou falar uma coisa. Antes de assistir, eu tava pensando aqui, será que ia aparecer também os Atrociraptors e o Pyoraptor? Eu sei que eles não são Velociraptors, mas eles têm uma aparência e eu pensei, será que eles podiam aparecer aqui como os Velociraptors, né? Eu só tô falando, né? Igual que aconteceu daquele vídeo lá dos T-Rex. Falou sobre a Indominus Rex e tal. Ela não é um T-Rex, mas ela tem um DNA e tal, tamanho e tal, essas coisas. Aí eu pensei, será que os Atrociraptors e os Pyoraptor iam aparecer? Mesmo que não sejam da mesma espécie. Eu achei que ele poderiam estar citados, né? Já que eles têm a mesma aparência. Isso inclui o Indoraptor também. Esqueci do Indoraptor. Ele também não é um Velociraptor, mas se eu me lembro, fundiram com o DNA de Velociraptor e várias outras coisas que o Owen até ensinou a Blue, né? Conhecimentos do treinamento, combate e tal, essas coisas. Então, eu achei que esses 3 espécies iam aparecer no vídeo, mas não. Não. Só os Velociraptors mesmo que foram apresentados na trilogia do Jurassic Park, os 4 filmes do Jurassic World e de bônus Acampamento Jurássico, né? Mas cara, eu curti esse vídeo, hein? Eu curti pra caramba, hein? Mano do céu. Antes de finalizar esse vídeo, gente, tem uma coisa pra falar. Eu falei isso no início, né? E ele também, esse cara aqui do canal também perguntou, né? E sobre qual é o seu Velociraptor preferido. Mas eu acho que o pessoal quer saber do meu, né? Beleza. Eu curti da Blue, né? Eu gostei da Blue. Mas eu também, a Blue é a primeira, né? Eu tô falando da primeira. Mas eu também curti tanto do Squadron Raptor, que é o Charlie, Delta, Echo e de bônus a Beta. Esses são os meus Velociraptors preferidos. Mas se caso você falar assim, Senhor 10, pelo menos escolhe um, só um. Beleza, a Blue venceu. Eu gostei da Blue. Mas olha só, não é só porque ela é famosa. Ela tá no Esquadrão Raptor. Porque ela é amiga de humano. Não, gente, primeiro que não é assim. Primeiro que eu curti bastante o design da Blue. Tudo bem que as outras são bem sombrias, design mais assustadores, né? Mas eu curti pra caramba o design da Blue. E outra que as cenas que aparecem os ataques dela, inteligência, e até quando ela tá cuidando da Beta, de protegendo ela e tal, curti pra caramba todas as ações da Blue, né? Mano, céu, até quando ela foi enfrentar o Indominus Rex, o Indoraptor, cara, foi ótima. Principalmente mostrar como a Blue é inteligente. Como eu falei da Indoraptor, quando aparece por trás dele, né?
Então por causa disso eu curti pra caramba a Blue, né? Mas é claro que eu também gostei do Esquadrão Raptor, né? E a Beta, né? Mas gente, quero opiniões de vocês. Qual dos Velociraptors vocês mais gostam, hein? Comente aqui embaixo. E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui o que você achou desse vídeo, hein? Qual desses Velociraptors você mais gosta, né? E o que vocês querem que eu e o Rei vamos trazer aqui para os próximos vídeos, beleza? Ai, gente, antes que eu me esqueça, se vocês tiverem um tempinho, pare o vídeo aqui e vão lá no canal do Marcos. Eu sei que esse vídeo não é do Marcos, eu sei disso, mas o Marcos me recomendou esse vídeo. Então, pelo amor de Deus, gente, para o vídeo aqui, vão lá no canal dele, beleza? Deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês!